Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre, na verdade, um passo a passo em como avaliar um raio-x de tórax. Eu vou usar aqui, vou filmar a tela e usar o Photoshop porque eu consigo dar zoom e mostrar melhor as coisas que eu quero mostrar aqui. Uma outra coisa é que não existe uma ordem, uma sequência correta. Você vai encontrar em literatura ou até mesmo alguns profissionais que seguem ordens diferentes. Aqui eu coloquei uma sequência que eu acho que fica mais fácil da gente lembrar e fica fácil da gente visualizar. O raio-x de tórax ele é feito sempre em pelo menos duas incidências, em PA e em perfil. Eu vou colocar aqui para a gente avaliar essa incidência em PA, porque aí eu vou conseguir mostrar algumas estruturas anatômicas, inclusive no final do vídeo. E depois eu vou fazer um vídeo só de análise de raio-x de tórax em perfil, beleza? Mas lembrando que você tem que ter sempre no mínimo essas duas incidências. A gente pode ter outras ainda, Laurel, em decúbito, para outros tipos de avaliação mais específicos, que eu também vou comentar depois num outro vídeo. Então, para começar, o primeiro passo aqui que eu marquei, esse é um macete, você responder essas 5 perguntas: quem, o que, onde, por que e quando. Vamos lá. Quem? São os dados do paciente. Então a primeira coisa que eu tenho que verificar: nome, idade do paciente. Eu saber se esse raio-x que eu estou avaliando é do paciente de fato. O que? Ou seja, o que eu estou avaliando aqui? Um raio-x de tórax em PA. Onde? Onde foi feito esse raio-x? Numa emergência? Num regime de ambulatório? Isso faz diferença na hora da avaliação. Por quê? Por que foi feito? O paciente tinha uma falta de ar? Sofreu um trauma? Quando? Ou seja, data do exame. Que dia esse exame foi realizado? Lembrando, quando você tem exames anteriores, é sempre importante avaliar eles lado a lado para verificar progressão, se teve mudança do padrão da imagem e tudo mais. Mais uma outra coisa, um outro detalhe que não está aqui nessas perguntas, mas aqui em cima a gente pode ver o marcador, nesse caso indicando o lado do filme, para o posicionamento correto do filme. Pode parecer óbvio, mas isso aqui é importante. Às vezes o técnico também coloca a incidência em que foi feito, então poderia ter uma marcação aqui, PA, AP e tudo mais. Depois de verificar os dados do paciente, responder aquelas perguntas e posicionar o filme de forma correta, a gente vai avaliar a qualidade da imagem. Seria o meu segundo passo aqui. Como que eu vou avaliar a qualidade da imagem? Ver se esse raio-x está bem penetrado, se está com uma exposição boa. Uma dica é conseguir contar 4 corpos vertebrais. Se eu consigo contar 4 corpos nítidos e esses corpos vão atenuando, significa que esse raio-x está com uma penetração boa, ele não está torrado ou não está com pouca penetração. Em seguida, avaliar a insuflação. Como que eu vou saber se a insuflação está boa? Contar de 8 a 10 arcos, de 8 a 10 costelas. Diferenciando, é importante você diferenciar o que é face posterior do que é face anterior na costela. Como esse raio-x foi feito com incidência em PA, essa imagem de costela que a gente vê aqui mais na frente, mais nítida, é a face posterior da costela. Enquanto essa face curvada, menos nítida aqui atrás, seria a face anterior da costela. E aí vamos contar, vamos ver se eu consigo visualizar 10 costelas nesse filme. Vamos lá, a primeira está aqui, a segunda e assim por diante, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a nona e a 10ª costela. Ou seja, esse filme aqui está com uma insuflação boa. Terceiro, rotação ou movimento. Por quê? Às vezes o paciente pode se movimentar durante o exame e aí o alinhamento das estruturas aqui não vai ficar adequado ou cria sombras.
Como que eu vou avaliar se isso aí está bem alinhado? Observo as duas clavículas. Se elas estão alinhadinhas, significa que eu posso prosseguir com a análise da imagem. Bom, vamos começar a analisar aqui o raio-x. Começando fazendo a sequência do ABCD. O A, vou avaliar vias aéreas. O B, pulmões e os espaços. O C, coração e mediastino. E o D, as deficiências, que seriam partes moles, ósseas e tudo mais. Vamos começar pela A, uma ordem lógica aqui. No item A, como eu já disse, a gente vai avaliar as vias aéreas. O que eu preciso saber aqui? O que eu preciso encontrar? Encontrar a traqueia. Lembrar que a traqueia se bifurca na quinta vértebra e que o brônquio direito é mais inclinado que o esquerdo. Isso faz diferença na hora de avaliar a imagem. Então aqui, ó, tracei uma linha imaginária que seria a traqueia, que eu consigo visualizar aqui, certo? Ao nível da quinta vértebra, ela se bifurca, onde eu encontro a carina, e vou verificar se a traqueia está reta, né? Porque algumas patologias podem fazer o desvio dessa traqueia, ou se ela está estreitada. Outra coisa também, eu posso verificar se eu encontro algum corpo estranho nas vias aéreas. Possível visualizar, dependendo do material, lógico, né? Então aqui eu, só para exemplificar, eu coloquei aqui um tracejado identificando a traqueia e os dois brônquios principais, direito e esquerdo. Seguindo para o item B, o que eu vou avaliar no item B? Os pulmões e os espaços. Eu coloquei aqui na imagem 4 zonas, né? Marquei 4 zonas diferentes, distintas. Por quê? Isso é útil para a gente avaliar comparando sempre um lado com o outro. E comparando esses lados, eu vou verificar se eu tenho massa, consolidação, colapso, alguma tumoração, alguma imagem diferente de um lado para o outro. Então, eu vou comparar zona a zona, verificar expansão dos dois pulmões, a simetria dos dois pulmões e dessas áreas demarcadas, verificar se as margens estão normais, e aqui também é importante verificar no mediastino, e, por fim, verificar o diafragma. Nesse caso, eu avalio se existe uma retificação do diafragma, que algumas patologias causam esse tipo de alteração, e lembrando que o diafragma direito é sempre um pouquinho maior que o esquerdo, mais alto, cerca de 2,5 a 3 centímetros, né, de diferença. Além disso, avaliar os excessos costodiafragmáticos ou costofrênicos para ver se eles estão livres, se eles não estão velados, como no caso de um derrame pleural, por exemplo, em que eu vou encontrar essa alteração. Essa é uma imagem de derrame pleural, em que a gente pode ver o velamento do recesso costofrênico, costodiafragmático direito, e um sinal característico, que é o sinal do menisco ou a parábola de Damizot, em que você consegue notar a diferença entre o nível líquido e o nível aéreo. Seguindo com a análise da imagem, nós vamos para o item C agora, que corresponde ao coração e ao mediastino, a avaliação dessas duas áreas. O primeiro item, a posição cardíaca. Então aqui eu tracei uma linha imaginária, né, para a gente poder avaliar se essa posição cardíaca está correta, se o mediastino também está na posição normal dele, porque a gente consegue ver em algumas patologias que há um desvio do mediastino e dessa área da posição cardíaca, por isso que é importante você fazer essa avaliação. Em segundo, a gente faz a avaliação do tamanho da área cardíaca. Eu vou usar a linha imaginária que eu tracei aqui no meio e medir dela até a maior área do lado direito e dela até a maior área do lado esquerdo. Agora eu somo essas duas áreas e elas têm que corresponder a menos da metade da área torácica que a gente está vendo aqui, ó, total. Se for menor que 50%, esse coração tem um tamanho considerado normal.